Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Tá? Teve esse, não quer. Esse não vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. A pandemia e a mídia foram os argumentos utilizados por Jair Bolsonaro numa conversa com um apoiador na terça-feira em frente ao Palácio da Alvorada para justificar o descumprimento de promessas de campanha, como a correção da tabela do imposto de renda. A crise sanitária teria feito mais, quebrado o Brasil. Tese refutada pelos mais diferentes economistas. Na quarta-feira, diante da repercussão negativa, Bolsonaro voltou ao tema, agora de forma irônica. Vou tirar antes, viu? Que foi que o Brasil estava quebrado. Essa aqui tá filmando. O Brasil também tá uma maravilha. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha, faz uma onda terrível. Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, interpretar em entrevista ao Globo a mensagem que o presidente queria passar. Disse que Bolsonaro se referia, na verdade, à situação do setor público, que tem um rombo de 247 bilhões de reais previsto para este ano. Afirmou que, de fato, o cenário ficou mais complicado com a pandemia, mas que aposta nas reformas estruturais para superar os obstáculos. O problema é que Guedes não encontra nem mesmo respaldo do presidente, por exemplo, para avançar com uma reforma administrativa que atinja os atuais servidores. Isso sem contar categorias que ficaram de fora do texto encaminhado ao Congresso e que, neste momento, não tem nenhuma perspectiva de votação. Esse projeto causou polêmica ao deixar de fora das mudanças parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, procuradores e promotores. Se o Brasil não está quebrado, mas enfrenta graves dificuldades, quais são os fatores de risco que podem levar o país à insolvência lá na frente? Por que Bolsonaro resiste em aderir à agenda das reformas? Qual é o tamanho do desafio para reduzir o rombo nas contas públicas e reequilibrar a economia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a economista Zeina Latif. Fique com a gente. Zeina Latif. Na terça-feira, o presidente disse que o país estava quebrado. Aí na quarta disse, não, o Brasil está uma maravilha, em tom irônico, naturalmente. Mas o fato é que o Brasil tem problemas sérios na economia. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Guedes afirma que o Brasil está em franca recuperação. Inclusive usa essa expressão, recuperação em V, com o setor privado decolando. Quem está certo nessa história? Olha, o quadro, ele é complexo mesmo, né? São diferentes olhares. Quando a gente olha a recuperação da economia, ela surpreendeu positivamente? Sim, porque foram feitas várias políticas de sustentação, de estímulo. Não foi apenas socorro às famílias, mas foi mais do que isso, foi estímulo à economia. E num país que tem tanta demanda reprimida, tantas necessidades das famílias, esse tipo de estímulo gera uma recuperação rápida. Agora, e aí a gente viu esses resultados, né, e devemos fechar o ano aí com uma queda mais modesta do que se temia lá atrás. Mas o ponto é que não existe milagre na economia, existe política pública bem feita, e nós cometemos excessos nesse desenho. Então, por um lado, a economia reage, sim, mas por outro tem todos os efeitos colaterais. Então, nós temos um problema sério das contas públicas, até porque não dá para a gente dizer que todas as políticas feitas, elas foram no desenho ideal. Então, houve sim desperdício de recurso público, houve má alocação, deveria ter tido mais cuidado com a saúde, porque afinal, se você não cuida das pessoas, acaba aumentando o peso na economia. Então, como nós não reagimos, poderíamos ter calibrado melhor as políticas públicas de uma forma geral, incluindo a questão da saúde. O fato é que deixou um legado, deixou pontos ali soltos para 2021.
né? Nós ainda não temos vacina, nós não sabemos quando a economia vai poder retomar o seu ritmo, os costumes voltarem, enfim, e com as contas públicas bastante fragilizadas. De janeiro até novembro, o rombo das contas públicas brasileiras chegou a quase 700 bilhões de reais, o maior da história. Então, dependendo da forma como a gente olha, é claro que são retratos diferentes. Importante colocar aqui que essa deterioração das contas públicas ela seria mesmo inevitável, mas se tivéssemos gastado melhor o dinheiro, seria mais palatável, porque a economia teria uma chance de ter um desempenho mais favorável em 2021. A gente corre o risco de ter uma decepção com 2021. Agora, Zeina, o presidente diz isso, né, que o país está quebrado, como se fosse uma surpresa. Mas a verdade é que o país já tem enfrentado dificuldades orçamentárias e de déficit fiscal há alguns anos, né? O que difere o Brasil da época em que o Bolsonaro fez campanha e fez uma série de promessas para o Brasil de agora, de 2021? Claro que a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas a situação já vem se deteriorando há alguns anos, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui. Eu acho que o presidente nunca compreendeu com a profundidade necessária o grau de restrição orçamentária, o desafio que é colocar o país numa trajetória de estabilização e posterior redução da dívida pública, que é um fator que destoa o Brasil de outros emergentes, né? Eu acho que ele não compreendeu também o quanto a nossa estrutura de gastos públicos ela é de baixa qualidade e financiada com uma estrutura tributária caótica que gera mais distorções. Quer dizer, esses diagnósticos, eu acho que ele não tem clareza. Lamentavelmente, acho que o Paulo Guedes não conseguiu mostrar isso para o presidente. Então, talvez ele não consiga mesmo entender a gravidade do quadro fiscal. A outra questão é que, é claro, depois da crise, com queda do PIB, impacto na arrecadação, aumento de despesas, é claro que a gente tem um constrangimento maior por causa da regra do teto. O teto é o seguinte: não aguento mais, não sei fazer, bota um teto. Agora, o teto sem as paredes e com o piso subindo é uma questão de tempo. Então vai ter um momento em que nós vamos ter que enfrentar isso e travar o piso e recuperar o espaço para os investimentos públicos e para as decisões corretas. Então, a inflação, essa combinação de inflação baixa e, ao mesmo tempo, despesas com uma resistência grande, isso significa que a restrição orçamentária hoje ela é mais forte do que quando o presidente tomou posse. Então, acho que tem essas 2 coisas aqui. Agora, o fato de ter uma restrição orçamentária hoje mais aguda não quer dizer que a solução é tirar a regra do teto da frente, né? Certamente não, porque há sim espaço para reformas, para conseguir lidar e, enfim, reforçar essa disciplina, essa perspectiva de disciplina fiscal no país, que hoje é só uma perspectiva, ela não existe de fato. Pois é, e aí o que a gente pode visualizar como possibilidade para que o país realmente não chegue numa situação de efetivamente quebrar? O que dá para fazer com os instrumentos hoje disponíveis e na situação atual, que a gente tem esse déficit brutal do ano de 2020, outro que também será bastante importante agora nesse ano de 2021? Olha, então primeiro, quando o presidente falar que o país está quebrado, claro que não é uma forma adequada para descrever a nossa situação fiscal. O país quebrado é aquele que não tem mais espaço para se financiar com emissão de dívida pública, porque a dívida já é tão elevada que credores, que somos nós, todos nós que temos investimentos lastreados em títulos públicos, enfim, quando a sociedade fala, olha, eu não vou mais financiar o governo. E aí a gente acaba tendo, por exemplo, uma dinâmica inflacionária, coisas do tipo que é o Brasil do passado, que a gente viu lá atrás, os mais jovens não viveram isso, mas enfim. Nós não estamos numa situação de insolvência, muito menos de dívida externa, imagina, o Brasil tem reservas, não se trata disso. Mas nós não estamos numa situação de insolvência. O que nós estamos, é claro, numa situação mais difícil, o Tesouro Nacional
em função da dívida elevada, dos déficits elevados, enfrenta hoje maior dificuldade para administrar a dívida pública, que também acabou ficando com prazos mais curtos. Então, é claro que a gente tem que cuidar da questão fiscal para não chegarmos a situações limites, né, que seria, obviamente, um desastre para a economia. Iria para aquilo que os economistas chamam de dominância fiscal, que chega um momento que, de fato, o governo tem dificuldade de se financiar e a contrapartida a isso é uma inflação saindo do controle, mesmo o Banco Central subindo juros. Nós não estamos nesse quadro, mas existe o risco da gente caminhar aos poucos para uma situação como essa? Sim. E, de novo, não seria novidade. É o Brasil do passado e nós flertamos com isso ali no final do governo Dilma. A gente viu o Brasil perdendo o grau de investimento, a gente viu o Banco Central trazendo a Selic para o nível de 14,25 e nada fazia, a economia de joelhos e nada fazia a inflação cedendo. A inflação acumulada em 12 meses ultrapassou o limite máximo de tolerância do Banco Central. A meta é de 4,5%, com uma variação de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então já tinha alguma coisa esquisita acontecendo ali. Nessa dinâmica. Não é o caso agora, mas nós precisamos trabalhar para não ter retrocessos. Como eu disse, assim, o Estado brasileiro gasta tão mal que tem assim, uma avenida de coisas, tem muitas medidas que são sim de conhecimento dos técnicos do Ministério da Economia, são diagnósticos consolidados de medidas que a gente pode fazer para conter o crescimento dos gastos obrigatórios, que comprometem aí quase a totalidade do orçamento federal, e, junto com isso, melhorar a qualidade do gasto, que isso é positivo também para o crescimento econômico. Gastar mal significa atrapalhar o crescimento econômico. Então, assim, o que é importante ser colocado aqui é o seguinte: tem diagnósticos claros, tem bons técnicos para desenhar boas políticas, boas recomendações de política pública, e tem uma crise econômica sempre é o grande estímulo para você avançar em temas polêmicos, para você conseguir ter enfrentamento de grupos que se organizam contra reformas, porque quando a gente fala em reforma, sempre vai bater no bolso de alguém, e esses grupos reagem. Agora, é na crise que você consegue construir consensos e avançar. Eu não acho que teríamos um Congresso absolutamente refratário, acho que não, acho que temos um Congresso hoje mais sensível a isso, o mesmo Congresso que aprovou a reforma da Previdência. Então, o que é lamentável nisso tudo é que a gente tem diagnóstico, tem condições, mas não tem um presidente disposto a avançar, a fazer o devido enfrentamento e ser o líder nesse processo. Agora, Zênia, você mencionou que o presidente não é reformista e, de fato, ele tem demonstrado isso. Ficou claro na reforma da Previdência, os militares tiveram um tratamento absolutamente diferenciado do restante da sociedade. A reestruturação das carreiras dos militares prevê reajustes salariais, gratificações e ajudas de custo. Mudanças que vão custar quase 87 bilhões de reais em uma década. Será que a gente vai ter que esperar a sociedade, a economia brasileira ficar de joelhos para tentar enfrentar resistências no Congresso e também no próprio governo, do presidente, para, por exemplo, aprovar a reforma administrativa, que é tão importante? Olha, essa sua pergunta ela é essencial. Quer dizer, quanto que precisa piorar para o país passar nesse teste de maturidade e avançar com essas reformas mais polêmicas, né? Eu prefiro olhar com um olhar positivo, quer dizer, de confiança. Por um lado, eu não acredito em grandes reformas nessa direção no atual governo. Você fala, mas puxa, está tendo tanta reforma interessante no Congresso, marcos regulatórios, mas são avanços, felizmente, né, que ocorreram, mas é outra natureza, são medidas que dependeram menos de articulação política do governo, são medidas de interesse do setor privado, e aí a gente conseguiu ver avanços, por exemplo, a cabotagem que tem avanço, lei de falências, enfim, tem aí uma lista de medidas ou que já foram aprovadas ou estão em tramitação. Essas medidas que é de retirar benefícios, retirar privilégios de grupos
que tem impacto no orçamento, é uma outra natureza. E é isso que tem que ser enfrentado pelo presidente, e eu sou cética. Agora, por outro lado, a gente vê avanço no debate público, a gente vê cada vez mais essa discussão crescendo, e isso, quer dizer, o avanço do debate público, para mim, é um fator essencial para a gente poder enxergar um próximo mandato presidencial, um próximo presidente fazendo essas reformas. Eu vou fazer aqui o paralelo com o que a gente viu com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, precisamos chegar a uma situação limite, e aí o governo Temer avançou muito nesse debate, não conseguiu aprovar, mas deixou esse debate muito mais maduro, de tal forma que na campanha presidencial de 2018, nenhum candidato relevante negou a necessidade de uma reforma da Previdência. Então eu lamento a lentidão, né? Tenho dúvidas do quanto tem que piorar para melhorar, mas tenho uma confiança que o avanço desses debates está crescendo, e hoje temos certamente uma sociedade muito mais exigente do que no passado. Então o meu olhar, ainda que com preocupações com a velocidade, até porque acabou o bônus demográfico, tem muitas famílias em sofrimento, o Brasil vai ficando para trás, tem todas as razões para preocupação, mas por outro lado eu vejo um avanço no debate público. Numa pandemia que atingiu o Brasil, o natural seria nós perdemos 1.200.000, 1.300.000 empregos. Efetivamente perdemos 1.200.000 empregos em 2 ou 3 meses. Só que nós criamos de novo mais 1 milhão de empregos novos. Zeina, falando um pouquinho de mercado de trabalho, o ministro Paulo Guedes tem se gabado, dizendo que não teve prejuízo ao emprego formal apesar da pandemia, mas a gente sabe que houve várias ações de manutenção do emprego da renda, teve auxílio emergencial, medidas que acabaram no final de 2020, né? Qual é a perspectiva para 2021? Olha, esse ponto é importante. Eu acho que, primeiro, assim, não podemos tirar o mérito do governo que fez medidas ali, tomou iniciativas importantes, e aí com uma contribuição muito importante do Banco Central do lado do crédito, para atenuar o efeito da crise. E a gente, quando compara o desempenho do mercado de trabalho do Brasil com o dos vizinhos da América Latina, a gente percebe que, de fato, foram políticas que tiveram resultado importante. Então é importante dar esse mérito. Agora, tem um efeito ali que é transitório, né? Então temos que lidar com essa dura realidade para 2021. Quer dizer, parte da geração de empregos que a gente viu com carteira ao longo de 2020, parte não se sustenta, até parte é artificial, vamos dizer assim, né? Tem um crescimento ali do trabalho intermitente, quer dizer, tem realmente esses poréns, né? E no caso, uma preocupação grande, a gente viu toda essa discussão de antecipação de questões tecnológicas, digitais, por causa da crise, coisas que iam acontecer, mas se anteciparam. Aí o que preocupa é que a gente tem uma mão de obra muito despreparada. Então, você tem uma parcela da população que, mesmo que você faça políticas ali de socorro do setor produtivo, você tem uma parcela da população que está muito à margem disso, ainda mais diante dessas mudanças tecnológicas que foram antecipadas. É outra natureza de política pública, né? Aqui a gente está falando de uma outra natureza e, lamentavelmente, a gente não vê o Ministério da Educação antenado para essas discussões, né? Então, veja, quando a gente pensa numa crise como essa, com essa complexidade, não é só o Ministério da Economia. Isso é um movimento que tinha que ser conjunto, né? Um movimento que envolva os vários ministérios, a Casa Civil coordenando esses esforços, para que não seja apenas políticas de curto prazo, de defesa dos setores, ou né, de segmentos da sociedade, da economia, mas que seja algo com durabilidade. Aqui também, nessa questão da calibragem das políticas econômicas, é claro, a gente fez bastante auxílio emergencial, na minha visão, exagerado, e faltou um olhar para essa inserção produtiva da mão de obra, que é um tema
que o professor Ricardo Paes de Barros coloca é polêmico, as pessoas têm dificuldade às vezes de entender esse ponto, mas seria muito importante não ser apenas transferência de renda, mas formas de inserção produtiva das pessoas, né? Porque a gente tem que pensar no dia de amanhã, não é só a subsistência hoje, é também a subsistência hoje, mas também preparar a nossa mão de obra. Zeina, agora falando de mercado financeiro, bolsa de valores, apesar dessa crise toda, no fim de 2020, a gente viu o Bovespa batendo recordes, né, e um movimento de um certo otimismo aí no mundo. Qual é a perspectiva para 2021 e o que explica esse cenário? Bom, primeiro entender, tem vários fatores que fazem a bolsa de valores ter essa performance que a gente olha assim e fala, puxa, mas não reflete o PIB. Primeiro porque não reflete mesmo. As empresas que estão listadas em bolsa são, vamos dizer assim, o pelotão de frente, né? Não, você não vai ter setores que estão em declínio conseguindo abrir capital e se manter ali na bolsa. Então, para começar, tem uma amostra ali de empresas que são justamente empresas que têm maior dinamismo, têm maior ganhos de produtividade, são mais competitivas. Esse é um ponto importante. A segunda questão é o fato de termos taxa real de juros negativa. E uma busca, obviamente, dos investidores, dos poupadores, inclusive, quer dizer, gente que tem volume menor de recursos, procurando aumento de sua rentabilidade, colocando mais risco nas suas carteiras. Esse movimento eu não acho que ele se exauriu, né? E o terceiro ponto, que é essencial aqui, é o próprio movimento das bolsas globais. A gente está falando de bancos centrais que injetaram muita liquidez na economia, também num contexto de juros baixos. Ali, antes da crise, a liquidez já era elevada, agora ainda mais. E esses recursos, enfim, investidores globais procurando investir. Então, quando a gente olha os grandes ciclos da nossa bolsa, eles não estão descolados das bolsas de emergentes, das bolsas lá fora. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, bateu mais um recorde hoje, chegou a ultrapassar os 120 mil pontos. Agora entra, né, isso dito, quer dizer, onde que entra o Brasil nessa história? Mesmo tendo tido essa valorização da Bolsa, se a gente está nos patamares já do pré-crise, a gente está aquém das bolsas de emergentes. Então, a performance da nossa Bolsa, em comparação a emergentes, ela é pior. Então, mostra, por outro lado, que existe, sim, fatores domésticos ou a perspectiva de crescimento mais modesto desse país que não sabe quando vai ter vacina, quando a economia vai voltar, esse país com insegurança jurídica, com mão de obra muitas vezes despreparada e, portanto, um baixo potencial de crescimento, isso não é neutro. Quer dizer, com tudo isso que está acontecendo, juros inéditos, negativos, o mundo lá fora com liquidez, mesmo assim a nossa bolsa não consegue acompanhar o movimento das bolsas no exterior e as emergentes, né? Comparando o Brasil com um grupo de emergentes. Uma hora esse dinheiro lá fora acaba, né? A pandemia retrocede, a vacinação avança e aí o estímulo também termina. O Brasil pode ser afetado por isso? Olha, eu acho que vai demorar para ter isso, para ter reversão desses estímulos. Agora, a grande questão é que mesmo tendo todos os estímulos, isso não é garantia que esses recursos viriam para cá, né? Se a gente começa a errar mais ainda na gestão da política fiscal, gerando retrocessos mais preocupantes, a gente vai ver o que aconteceu com o Brasil nos anos seguintes à crise global. No primeiro momento a economia voltou, a gente errou muito na política econômica, o país ficou estagnado e aí a gente viu a nossa bolsa ficar totalmente para trás. Então o fato de ter um ambiente propício lá fora não é garantia de que aqui tem tremendo fôlego. Tem uma hora que os fatores internos eles acabam tendo um peso tão grande que o investidor lá fora vai embora. Né? A gente viu isso acontecer no Brasil, não seria novidade isso se repetir. Zeina, para a gente encerrar, a Bolsa praticamente não reagiu a essa fala do presidente falando que o país estava quebrado e tal. O investidor produtivo, aquele que pensa no Brasil lá fora e pensa no Brasil para botar o dinheiro dele para a produção efetiva, ele se assusta com esse tipo de declaração ou ele também não considera o que o presidente da República fala? Olha, tem a boa e a má notícia, né? Que bom que não se abalou, mas por outro lado mostra a perda de credibilidade do presidente. Quer dizer, o presidente fala e nada acontece.
de alguma forma, está mostrando uma perda de credibilidade do país. Zeina Latif, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Eu que agradeço. Até uma próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.